Sabe, o que é que separa a ordem de um tirano da decisão de um juiz? Porque no fundo os dois têm poder, né? Só que um é totalmente arbitrário e o outro é justo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mecanismo que transforma o poder bruto em autoridade legítima. Vamos entender como a justiça de fato encontra a sua voz. Olha, vamos imaginar dois cenários. No primeiro, um juiz simplesmente anula uma demissão, bate o martelo e pronto, sem dar uma única explicação. O resultado é o caos. A empresa não faz a menor ideia de como corrigir o erro e a confiança no sistema judiciário vai lá para baixo. Agora, no segundo cenário, o juiz constrói um argumento, ele explica a lei, os fatos, os princípios e aí, de repente, a confusão vira clareza. A decisão não é só aceita, ela é compreendida e é por isso que ela se torna legítima. Isso leva a gente para a pergunta central de todo o sistema de justiça, né? O que é que impede que a toga de um juiz vire o manto de um rei? Como é que a gente garante que cada decisão seja um ato de razão e não só de pura vontade? A resposta, olha só, está numa ferramenta que é super poderosa e ao mesmo tempo surpreendentemente simples. Essa ferramenta é o discurso. E não estamos falando de retórica vazia, de falar bonito. A gente está falando do principal mecanismo de controle sobre o poder de um juiz. É essa obrigação de explicar que transforma uma simples ordem num verdadeiro ato de justiça. Pensa só um pouco. O discurso é como um filtro. Ele pega aquela energia caótica do poder bruto e transforma na estrutura sólida da autoridade. Ele basicamente força o poder a se justificar, a se abrir para ser questionado, e com isso ele se torna legítimo aos olhos de todo mundo. Ok, mas como esse controle funciona na prática? Bom, ele se apoia em 3 pilares fundamentais que a gente vai ver um por um. Primeiro, a precisão terminológica, que é sobre ter clareza. Segundo, a fundamentação racional, que expõe todo o raciocínio. E por último, a justificação argumentativa, que é o que dá legitimidade. Vamos começar pelo primeiro pilar, então. Olha, tudo começa com as palavras. No mundo do direito, a precisão da linguagem não é só um detalhe técnico, sabe? É a base, o alicerce sobre o qual a justiça é construída. A precisão terminológica é basicamente a guerra contra a ambiguidade. É como se fosse a calibragem de um instrumento de altíssima precisão. Se os termos são vagos, a porta fica escancarada para a arbitrariedade. Agora, se eles são claros, a justiça pode ser aplicada de um jeito consistente e previsível para todo mundo. Dá uma olhada nesse exemplo para ver o poder da precisão. No direito penal aqui no Brasil, furto e roubo podem até parecer a mesma coisa, mas não são. Furto é pegar algo sem violência, já o roubo envolve ameaça ou agressão. Essa pequena diferença é absolutamente crucial. Sem ela, as penas seriam um caos, seriam injustas. Com ela, o sistema se torna previsível e a justiça muito mais precisa. E essa precisão toda não acontece por acaso. Ela é construída de propósito, usando um verdadeiro kit de ferramentas da clareza. Os juristas definem os termos, fazem a distinção entre conceitos para não ter confusão, listam o que está dentro e o que está fora de uma regra e, claro, garantem a unidade da linguagem, ou seja, a mesma palavra tem sempre o mesmo significado. É como se fosse uma arquitetura da linguagem, tudo para evitar o caos. Tudo bem, vamos para o segundo pilar. Se o primeiro deu para a gente as palavras certas, este aqui mostra como conectar essas palavras, porque não adianta só dizer o que foi decidido. O crucial mesmo é revelar o porquê. A fundamentação racional é literalmente a obrigação de mostrar o caminho do pensamento. É como abrir a caixa preta da mente do juiz, sabe? Revelar não só a conclusão final, mas cada passo lógico que levou até ela. Sem isso, a decisão é um mistério. Com isso, ela vira um mapa que qualquer pessoa pode seguir e conferir. Olha só esse processo em ação. Pensa num caso sobre a validade de um testamento. Uma decisão racional não chega e simplesmente diz é válido e pronto, acabou. Não. Ela constrói um caminho. Primeiro, estabelece qual é a regra da lei. Segundo, avalia as provas com base nessa regra. Terceiro, ela enfrenta e derruba as objeções. Só aí, depois de tudo isso, é que a conclusão se torna quase inevitável. Cada passo é como um tijolo construindo uma muralha de lógica. E agora chegamos no terceiro e último pilar. E aqui a coisa fica séria. A decisão não só se explica, ela se defende. Ela literalmente entra na arena do debate para ganhar legitimidade, não pela força, mas pela razão. A justificação argumentativa é exatamente o que transforma um monólogo de poder num diálogo de razão. Aqui, a decisão não se impõe, ela se defende, o juiz bota os argumentos na mesa de forma aberta e convida a sociedade a questionar. Isso é um ato de coragem intelectual, não é?
E tem uma frase que captura perfeitamente a essência desse pilar. A verdadeira força do direito não vem da capacidade de obrigar alguém a obedecer, vem da capacidade de convencer, de persuadir de que a decisão é justa e correta. A legitimidade nasce da argumentação, nunca da imposição. Em casos mais complexos, como o da adoção por casais homoafetivos, a justificação constrói uma verdadeira fortaleza de argumentos. A decisão não se apoia numa parede frágil, mas em vários pilares ao mesmo tempo. O que a lei diz, o que a Constituição protege, o que os fatos mostram e, o que é crucial, ela enfrenta de peito abertos contra argumentos, como a questão da tradição. Isso cria uma decisão que é robusta, que aguenta o tranco. Bom, agora vamos juntar todas as peças. Como é que esses três pilares, a precisão, a racionalidade e a justificação, trabalham juntos na prática para construir um sistema judicial que não seja só poderoso, mas que seja também confiável e justo? Vamos pegar um caso de demissão por discriminação para ver isso funcionando. Primeiro, o pilar da precisão. A decisão tem que definir com todas as letras o que é discriminação e o que é justa causa. Segundo, a fundamentação. Ela vai apresentar as razões da lei, as provas dos fatos e a lógica do sistema que levam àquela conclusão. E terceiro, a justificação. Ela se antecipa ao argumento da empresa, que poderia dizer, foi só corte de custos, e já derruba esse argumento mostrando a falta de provas. Tá vendo? Os três pilares trabalhando em perfeita harmonia. Então, para resumir, a fórmula é essa. A precisão acaba com a confusão, a fundamentação constrói a lógica e a justificação conquista a confiança. Juntos, esses três componentes não só explicam uma decisão, eles criam um verdadeiro sistema de defesa contra o poder arbitrário. E aqui está a grande lição de tudo isso. O discurso jurídico estruturado não é um enfeite, não é perfumaria. Ele é um motor de transformação. É quase um processo de alquimia, que pega o metal bruto do poder do Estado e o transforma naquela autoridade racional, controlável que uma sociedade precisa para poder confiar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O que realmente torna uma decisão legítima? É o poder para conseguir forçar ela ou é a transparência para permitir que ela seja questionada? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, é o que define a linha que separa o simples poder da verdadeira justiça.